Hoje nós viemos aqui falar sobre os espíritos em nossas vidas. E apesar dessa auréola aqui que está em cima de mim, tá? Eu sou um espírito encarnado, isso aqui é só a luz aqui que está aqui em cima, não sou um espírito superior, mas viemos falar dos outros espíritos, né, superiores, né, os mentores, que influem na nossa vida. Eu vou pedir a gentileza da gente projetar o slide para a gente poder acompanhar. São slides simples. Então, antes da gente adentrar aqui, esse tema, né, da influência da espiritualidade em nossas vidas, né, busca pela compreensão desse tema, é um assunto antigo, muito antigo, como a gente já vai ver. Desde os períodos em que a sociedade ainda não era tão organizada, nas civilizações, nos grandes grupos, nos grandes povos, em período bem anterior a isso, as grandes civilizações, num período em que o ser humano ele ainda estava mais preocupado em sobreviver e domar os elementos naturais, como a água, o fogo, a terra, na época da pré-história. A gente vai ver aqui no nosso primeiro slide, se a gente puder passar, por gentileza. Diz a arqueologia que na pré-história, mais especificamente um período mais ou menos ali de 60 mil anos antes de Cristo, que já se realizava a prática do enterro dos mortos com espólios, ou seja, objetos pessoais, ainda que muito rudimentares. Sendo considerado, então, essa descoberta uma das primeiras formas de prática religiosa já encontradas e documentadas, e isso já demonstrava um interesse e uma interpretação do povo pré-histórico com a preocupação com, né, os mortos transcendendo a vida, né, ou o luto, esse processo do desencarne. Se a gente puder passar para o segundo slide, por gentileza. Muitos autores apresentam, autores da arqueologia apresentam uma religiosidade pré-histórica centrada numa figura feminina e na adoração do que seria uma deusa-mãe ao longo de todo esse período pré-histórico. Esses achados arqueológicos de estatuetas com formas femininas, que os estudiosos denominaram de Vênus, e da arte rupestre também, aquela arte talhada nas pedras de cavernas, que a gente encontra inclusive no Brasil, são indícios dessa religiosidade e conexão com algo superior. Também se descreve que na Europa da pré-história, o que hoje é conhecido como Europa, em torno de 5 mil antes de Cristo, havia um conjunto de sociedades dominadas pela adoração a uma deusa em especial, uma deusa de aves e uma deusa de urso. Aqui temos um exemplo dessas artes rupestres, Vênus de Lausel, que é uma obra conhecida, chamada de Deusa Mãe, foi descoberta em 1909 na região que hoje é a França, e ela é datada de mais ou menos 25 mil anos antes de Cristo. Então a gente já começa a ver como os povos, ainda que bastante rudimentares, já tinham esse interesse e essa conexão com algo superior, com divindade, com algo superior que está influenciando o nosso dia a dia, ainda que possamos não vê-los. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. Mais adiante, 3.000 a.C., mais ou menos, a gente encontra na região da Mesopotâmia, uma região onde se encontra hoje o Iraque, parte da Turquia, parte da Síria, a civilização babilônia, que era uma grande civilização, acredita-se que ela fosse muito desenvolvida, que cultuavam alguns deuses, como Marduk, o deus supremo, Assur, o deus do sol, Haddad, deus do trovão e das chuvas, Gibil, deus do fogo, dentre muitos outros. Alguns exemplos que a gente vê, esses desenhos, cópias de desenhos, em entalhos, em pedra, que se encontram dessa época dos babilônios, 3.000 a.C. Se a gente puder passar para o próximo slide. Indo já para a região norte-africana, mais ou menos nesse mesmo período, no Egito Antigo, que a gente escuta muito falar, muitos filmes, a gente vê um culto a uma multitude aqui de divindades relacionadas também, assim como os babilônios, aos elementos naturais. Então, Ra, o deus do sol, Anubis, o deus da morte, da vida após a morte, Osíris, o deus da fertilidade e agricultura, Horus, deus do céu, dentre muitos outros que a gente vê aí
olha a quantidade, né, de divindades que eles cultuados, cada um com a sua particularidade, com a sua individualidade, com a sua influência sobre aquela sociedade. A adoração aos deuses era um traço muito importante da religiosidade egípcia, e era comum que as pessoas fizessem preces diárias em santuários. As orações podiam ser pelos mais variados motivos, como pedidos pela manutenção da saúde, que se dirigia a uma divindade, pela fertilidade, se dirigindo a outra divindade, prosperidade, algum esclarecimento. Parece muito com algo que a gente faz hoje, né, com as nossas orações, por motivos diversos, mas esses eram dirigidos, né, a diversas divindades. Realizavam também grandes rituais, grandes festivais que mobilizavam o povo, mobilizavam toda a comunidade, mobilizavam cidades inteiras em homenagem a deuses específicos também, a depender do período do ano, dos ciclos lunares. Era um culto bastante complexo dos egípcios. E interessante também que essa relação dos egípcios com seus deuses e a sua adoração passavam por dois conceitos muito importantes que eu achei que valia trazer aqui. O primeiro é do Ma'at, que faz menção a uma ideia de harmonia. Isso é, os egípcios eles sempre agiam em vida, tendo em consideração preservar a harmonia do universo. E esse é um conceito muito importante, porque os egípcios acreditavam que as ações das pessoas poderiam repercutir negativamente em outras pessoas e até mesmo abalar a harmonia do universo, promovendo caos. Parece muito com ação e reação. Assim, eles procuravam seguir a vontade dos deuses, porque sempre acreditavam que essa vontade divina era boa e garantia essa harmonia, enquanto que hoje a gente enxerga ação e reação, né, mais como um efeito natural ali, não advindo de uma divindade, mas era um conceito que eles já traziam muito antes do nascimento de Jesus. E a comunicação com os deuses para eles só era possível segundo uma crença egípcia que eles chamavam de Heka, que era entendido como um poder fundamental que simplesmente existia no universo. E essa força era justamente responsável pelos poderes e pelo próprio surgimento dos deuses, e é por meio dela que se estabelecia o contato entre os deuses e os fiéis aqui na Terra. Se puder passar para o próximo slide. E essa fé politeísta e esses conceitos também se manifestaram de uma forma muito conhecida na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Eu acho que por nossa cultura, muito se fala nas divindades da Grécia, de Roma, que eram, cara, de um focinho de outro, né? Só tinham nomes diferentes, inclusive, né, um período que durou até após o desencarne de Jesus, então depois de Cristo. Eu achei que aqui valia trazer mais, né, esses exemplos menos falados, né, o que às vezes a gente viu no colegial há muito tempo atrás, já nem lembro, mas é super interessante. E aqui a gente também tem nas Américas, né, no nosso próprio berço aqui, em período próximo a 1000 depois de Cristo, as organizações e agrupamentos na América do Sul, por exemplo, os povos Guarani, Tupi, uma dezena de povos distintos que hoje habitam o território de Xingu, dentro de muitos e muitos outros aqui no Brasil, inclusive também no Brasil e na América do Sul, né, inclusive como os Incas, que também são famosos, na América Central, os povos astecas e maias, na América do Norte, os Dakotas, Cherokees e tantos outros que habitavam e habitam ainda hoje a região dos Estados Unidos e Canadá. E todos esses povos acreditavam e acreditam em forças superiores, deuses, entidades que influenciam as suas vidas no dia a dia, que protegem seus povos, que fertilizam suas terras, que protegem suas águas, os céus. E eles também têm ou tinham o culto aos elementos, os diversos aspectos da vida terrena. E aqui, nesse breve apanhado histórico, a gente está falando só dos povos e culturas do Oriente Médio, ali do centro, né, do mapa mundi que a gente conhece, do Oriente Médio para o Ocidente. Porque se a gente for falar das culturas e religiões orientais, também milenares, a gente podia passar uma palestra aqui inteira falando só sobre isso, mas essas também muito conhecidas, só para a gente não deixar de falar, do hinduísmo, budismo, taoísmo, shintoísmo, algumas politeístas, algumas monoteístas, né, mas todas voltadas a um sentimento, né, de influência superior em nossas vidas. Vou passar para o próximo slide. Enquanto a gente passa, né, para a nossa fé,
Agora, voltando no tempo para o Egito Antigo, a gente tem a figura conhecida aí de Moisés, né? Uma figura bíblica muito importante para a fé cristã, judaica, islâmica. A gente pode passar, estava certo no Moisés. Isso, obrigado. Um profeta conhecido que libertou o povo hebreu da escravidão dos egípcios. Eu sempre lembro de um filme, não sei de qual produtora que esqueci, o Príncipe do Egito, né, algo assim do gênero, que, enfim, sempre lembro desse filme. Ele libertou o povo hebreu da escravidão dos egípcios, é um povo que cultuava um Deus único, então um povo monoteísta, e que quebrou o paradigma do politeísmo na região do Egito Antigo que a gente estava falando, que era ali um arcabouço divino super complexo, né, e Moisés influenciou muito essas três religiões, né, a forma como a gente tem na Bíblia. E com os ensinamentos de Moisés e tantos outros que vieram antes e depois, como Jesus de Nazaré, e com a sabedoria da espiritualidade, a gente compreende que existe apenas um Deus único. Então, seguimos a crença monoteísta. Mas então todas essas religiões e crenças politeístas em divindades elementais, elas estão erradas? É invenção? Né? Foi criado ali só para controlar o povo? Não. É uma interpretação. Para a nossa fé espírita cristã, todo esse panteão de divindades se trata de forças superiores que possuem uma atuação direta no cotidiano desses povos, independente de como você quer chamar, de deuses, divindades, elementais, ou mesmo, se preferirmos, espíritos. Entidades que participam no nosso dia a dia, que encontram-se não no plano terreno, mas no plano superior. Então, após esse apanhado, fica claro que os espíritos possuem uma influência enorme em nossas vidas e há muito tempo, né, desde o berço, né, das civilizações, a gente vem tentando entender e compreender um pouco melhor essas influências, né, o porquê, o como, o que é, e motivo pelo qual muitos de nós está aqui também, ou que se aproximou também, seja do cristianismo, da doutrina espírita, de tantas outras religiões hoje, para tentar entender um pouco melhor. Então, assim como nós. E alguns podem pensar, bom, tudo bem, então a influência da espiritualidade, já entendemos que é um assunto que as civilizações, inclusive nós, tentamos desvendar há muito tempo, e entendemos que a espiritualidade exerce uma influência direta, né, nas nossas vidas, inclusive nas nossas. Alguns podem pensar, mas eu deixo o contato com os espíritos para esses povos, não quero ver nenhum espírito, não. Talvez só no horário comercial, depois que escurecer, aí eu infarto e me junto a eles. Né? Se a gente puder passar o slide, por gentileza. Ou talvez, né, que nem esse pobre cachorrinho, né? Acabei de ver um vulto passando na cozinha, solta o cachorro para ver o que é. Vai tu, não quero saber. Eu vou ficar aqui na minha, né? Ou talvez numa oração, espiritualidade amiga, por favor, mande um sinal que eu devo fazer da minha vida. Mas não precisa ser um sinal material, não. Pode ser só um sonho, pode ser uma intuição. Não precisa vir até aqui não para me contar. Não, fica tranquilo, na verdade, quer saber? Está muito tarde, amanhã a gente se fala, amém. É isso, né? Aquele que já não teve um pensamento semelhante a esse, não precisa levantar a mão. Né? A gente sabe que isso acontece. Quem nunca, gente? É natural. É natural o ser humano ter temor do desconhecido. Aquilo que não vemos ou que não sabemos tende a assustar a gente. E isso, inclusive, vem de um instinto de conservação, de não se sair jogando no escuro. Né? Isso é inerente ao ser humano. E eu acredito que tem uma agravante ainda dos nossos tempos, que a bibliografia e cinematografia que a gente tem hoje demonstra atividade, né, ou a influência dos espíritos em nossas vidas de uma forma bastante deturpada, né, ou hollywoodiana, cinematográfica, como o filme Sexto Sentido, O Exorcista. Eu não sei, eu não gosto desses filmes, então eu só lembro desses antigos aí, que são clássicos mais famosos, mas tantos outros que a gente tem hoje em dia. E eles foram feitos não para instruir, não para esclarecer, mas sim para assustar, para causar aquele efeito, né, de montanha-russa que você tem de ficar tendo um infarto por segundo. Eu não consigo entender quem, né, gosta de submeter esse tipo de tortura, mas tem quem goste, né, enfim. E isso fica na nossa cabeça, fica impregnado. Quando a gente pensa em espírito,
ou da influência da espiritualidade nas nossas vidas, principalmente à noite, a gente lembra desses filmes, né? E não de todos os ensinamentos aqui da Casa da Prece, né? De tantos outros que a gente escuta por aí. E isso é natural, mas não é necessário. E eu não estou dizendo, gente, também que fora do horário comercial, quando escurece, minha imaginação também não cria asas, né? Quando pegar água na cozinha, a geladeira estala ali, né? Não tem pressa que resolva ali, eu saio correndo rapidinho. Se a gente puder passar o slide, por gentileza. Mas então, vamos conhecer melhor o que são os espíritos, que também são naturais, para desmistificar e mitigar esse temor. Porque eu sei, gente, que quando a geladeira está lá de madrugada, a gente vai infartar, e tá tudo bem. Mas pelo menos que a gente, naquele momento, acione a nossa razão. E lembre do estudo de Allan Kardec, que Allan Kardec fez junto com a espiritualidade, para nos trazer um pouquinho de esclarecimento. E também para que a gente possa usar desses canais disponíveis da influência com a espiritualidade para a gente melhor se comunicar com eles, como todos esses povos que a gente falou faziam, né? Então, acho que vale muito a gente olhar a bibliografia, vale muito a gente olhar a codificação de Allan Kardec, em especial o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas que Allan Kardec fez, né? Perguntas, enviou a médiuns do mundo inteiro, respondiam os médiuns as respostas, ele compilou essas respostas, ele tirava uma média dessas respostas que confluíam numa mesma, e aí codificou, por isso a codificação. E a gente tem aqui uma pergunta bastante objetiva de Kardec, número 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta dos espíritos. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E aí tem uma nota que acompanha isso do próprio Kardec, que ele diz, a palavra espírito aqui é empregada para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui ele está falando justamente das individualidades de cada um, cada espíritozinho, né, que está nesse plano. E não nos ajuda muito, tudo bem, a gente é uma inteligência da criação, então vamos continuar porque não fica tão claro assim. Kardec continua perguntando, será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Resposta, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Sempre às vezes tem essas alfinetadas da espiritualidade bem objetivas. Pode um cego de nascença definir a luz? Não. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, ou seja, sem corpo. Pois devem compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Se está lá, é algo. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. Ou seja, meus amigos, é isso que vocês terão. E tão etérea, né, no ar ali, que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Ou seja, é algo muito difícil de definir, mas basicamente é algo que existe, está ali, não é que não tem matéria, ele não tem corpo, como a gente conhece. E, infelizmente, carecemos de palavras no nosso vocabulário para compreender a completude do que é um espírito. Mas acho que já dá para ter um senso do que é. Se a gente puder passar, por gentileza. E aí continuam aqui as perguntas. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, tudo bem. O que é, a gente conseguiu pegar um senso do que é. Mas o que fazem, né? Que nem Globo Repórter, como vivem, do que se alimentam, né? Hoje no Globo Repórter, é isso. Qual o objetivo? O que fazem? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação. Para outros, missão. E continua. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes
e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. É isso aí, gente. Infelizmente, fadiga faz parte, trabalho faz parte. Mas os espíritos, ainda que desencarnados, ainda que incorpóreos, estão nessa jornada. Só que eles estão numa jornada em paralelo, não nesse plano. Mas alguns, como ele fala, estão nessa jornada de expiação, estão nessa jornada de missão, vai ter trabalho, eles também têm fadiga, não é, né, ficar lá tocando harpinha, né, no céu, eles também estão numa jornada própria de desenvolvimento. E é claro, né, para a gente dar uma parte aqui, é claro que se alguém, a gente compreendendo um pouco melhor o que são os espíritos, muito semelhantes a nós, mas numa jornada paralela, e falando, né, do temor, é claro que isso não anula o temor, porque se alguém adentra o nosso lar sem nosso consentimento, ou dá um susto, a gente vai, né, vai ter o susto, e isso é normal, né, e esse temor do imaginário do espírito, que é incorpóreo, então ele não está tão limitado pelas barreiras físicas, gera esse temor, é normal. Mas, sinceramente, são incorpóreos, como falamos, menos mal eles nos podem fazer se comparado ao encarnado, né? E deveria ser igualmente mais fácil repeli-los, como a gente vai falar mais adiante. A gente não precisa dar corda para essa imaginação fértil que a gente tem, porque a gente está rodeado de espíritos. Assim como estamos rodeados de encarnados, se a gente sai na rua, aqui em São Paulo é uma maravilha, você sai na rua, você sai esbarrando com pessoas, é muita gente. Assim como espíritos, vai ter também muitos espíritos, devem ter, pode ser que tenha aqui, provavelmente tenha aí, e a gente também, né? A gente só não sabe, né? Muitos de nós só não enxerga, só não vê, só não escuta, e isso não nos causa mal, né? Ou, né, às vezes, dependendo da circunstância, pode causar, dependendo da influência que eles exercem. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. Obrigado. E aqui, Kardec, então, ele, né, segue adiante, e a gente estava falando dos espíritos, ou seja, dos desencarnados. E aí ele pergunta, achei que seria legal a gente fazer também essa distinção. O que é a alma? Um espírito encarnado. Opa, nós aqui. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito, desencarnado. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são, senão os espíritos, antes de se unir ao corpo, e a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais, temporariamente, revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Resumindo, são, né, os espíritos, eles pegam emprestado um corpo de carne e osso, como nós, inclusive, temporariamente, né? Aqui a gente tem uma vida limitada nesse planeta com esse corpo, para a gente se purificar e esclarecer. Ou seja, somos impuros, somos não esclarecidos, né? Mais ou menos, pode ser, né? Depende. Eu estou aqui para aprender muito, né? Para me esclarecer, né? Para purificar. Mas estamos todos nessa jornada. Então, os espíritos são como nós. E nós somos os espíritos, porém encarnados. Então, assim, né, a gente cria essa conexão com os espíritos, né? E a gente também não precisa, né, pouquinho em pouquinho, né, quando tiver aquele temor, quando os espíritos tiverem uma influência sobre nós, que a gente não fique que nem aquele cachorrinho, né? Que a gente possa ter um pouco mais de paz, né, de mente, de espírito, né, para aceitar um pouco mais nessas influências, que são muitas, como a gente vai ver. Quando a gente fala dos espíritos em nossas vidas, como eu já dei um spoiler aqui no início, a gente está falando como eles influenciam, como eles agem em nossas vidas. E para nós, que buscamos nos esclarecer sobre a doutrina espírita, que nada mais é do que compreender a vida novamente, o que sou, de onde vim, por quê, né? É de fundamental importância que a gente compreenda também essa influência dos espíritos nas nossas vidas. Não só porque os espíritos são como nós e nós somos como os espíritos, só que um tem invólucro corporal, o outro não tem, né? A gente vai ver aqui.
Como novos, né, quando a gente é mais jovem, a gente aprende as maneiras e formas de viver e conviver em sociedade com aqueles que estão ao nosso redor. Então, se a gente considerar que a gente também está rodeado de irmãos que nem sempre temos percepção, que nem sempre a gente vê, também é importante a gente saber conviver com eles. E como já tratamos em reuniões anteriores, essa influência espiritual só se concretiza por conta da sintonia que se estabelece entre nós, encarnados, e os espíritos desencarnados. E de acordo com a nossa sintonia, conexão, a influência espiritual sobre nós, ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o nosso grau de mediunidade. Pode ser ostensiva ou pode ser mais light. Pode falar aqui, né, velada, por exemplo, né? Mas em todas as situações, ela só se concretiza por conta da sintonia. Sem sintonia, não há influência. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. Então, só para complicar um pouco a noite de todos aqui, galera, essa parte, para ajudar no esclarecimento, uma matriz, em que é só uma forma aqui de facilitar aqui a nossa compreensão, para a gente analisar as diversas influências que a gente tem, que a gente sofre, né, da espiritualidade em nossas vidas. E, claro, isso daqui é só um título exemplificativo, só para facilitar aqui, né, os nossos passos nesse estudo de hoje. Então, aqui a gente pode separar, por exemplo, né, pelo grau, né, o grau mais ostensivo de influência ou mais velado, né, aquele mais direto e aquele mais indireto, e a influência que seja positiva e que seja negativa. Como um exemplo aqui, a gente pode pensar, claro, na infinidade de exemplos, mas só um exemplo que eu acho que é comum a nós, da Casa da Prece Chico Xavier, é Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, nessa matriz, né, do grau mais ostensivo da influência dos espíritos e positiva. Na velada e positiva, o trabalho de Allan Kardec. O grau mais ostensivo e negativo, por exemplo, o que se ocorre no filme do Sexto Sentido. Calma que a gente já vai abordar cada um aqui bem rapidamente. Velado e negativo, o caso do Custódio Saquarema, que calma que vocês já vão, quem ainda não conhece esse conto, vai conhecer daqui a pouquinho. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. Na matriz ostensiva, né, do grau mais ostensivo de influência e uma influência positiva, basta a gente olhar para a vida e obra do Francisco Cândido Xavier, o médium nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, desencarnou em 2002. Chico Xavier Chico tinha uma mediunidade bastante ostensiva, então a influência da espiritualidade na vida dele sempre foi muito ostensiva, desde jovem, e ele utilizou essa mediunidade muito ostensiva dele para psicografar mais de 450 livros, em especial com a mentoria do Espírito Emmanuel, que acompanhou ele nessa encarnação. E aqui a gente tem uma pilha, né, de poucos livros deles, né, porque são tantos, né, psicografados, né, de Chico, né, com espíritos também que acompanharam a jornada dele terrena. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza, que a gente vai falar, né, da matriz ostensiva, né, em grau, porém com a influência negativa. Não sei se tem conhecimento do filme Sexto Sentido, é um filme de 1999, a época em que o Bruce Willis ainda tinha cabelo, né, em que mostra um processo de um psicólogo infantil em tratar um jovem de 8 anos que tinha dificuldade em viver, conviver e socializar, porque, como diz, né, a famosa frase do filme, esse jovem via gente morta, com que frequência, o tempo todo. Então, coitado desse jovem, não tinha paz, era o tempo inteiro vendo desencarnados, né, em situações, né, ali, né, de recém-desencarne, né, então é meio terror aí no filme. E aqui, né, essa mediunidade ostensiva do jovem, com a falta de um tratamento adequado, fazia com que ele não conseguisse viver. Coitado do jovem, tinha um segundo de paz, né? Estava o tempo inteiro sob aquela influência, eventualmente, não sei, poderia se discutir se tinha um processo obsessivo grave ali também, mas era negativo, infelizmente, né? Ainda que tão jovem. Se a gente puder passar para a próxima. Obrigado. Já na matriz, né? O que eu chamei, só a título exemplificativo de esclarecimento, velada e positiva,
a gente tem o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou né, chamado pelo seu pseudônimo de Allan Kardec, um pedagogo francês dos anos 1800, que codificou a doutrina espírita, que aqui a gente estuda, e não é desconhecimento, ou pelo menos não é notório, que Allan Kardec tivesse uma mediunidade ostensiva, como a de Chico, por exemplo. Então, a gente talvez pudesse interpretar aqui que ele sofreu uma grande, bem grande influência, mais velada ali, né, da espiritualidade, e muito positiva, né, que culminou na aproximação dele, né, aos fenômenos mediúnicos que ocorriam na França naquela época, aos amigos encarnados que já estudavam esses fenômenos de forma séria, e a conexão dele com os médiums também, que serviram de intermediários para a codificação do Livro dos Espíritos, do Pentateuco, que são esses 5 livros que deram base à doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, aqui a gente poderia dizer como foi uma influência indireta ali dele, né? A gente pode dizer, né, que foi menos ostensiva e muito positiva. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. E, por fim, né, matriz velada e negativa, a gente tem a figura de Custódio de Saquarema. Né? E muitos pensamentos que a gente tem, às vezes, e claro, né, o negativo, né, sempre for negativo, a gente pausa um pouco, porque a gente tem algo que se relaciona. Né? Mas em muitos pensamentos que a gente tem, às vezes a gente tem ideias diferentes e contraditórias acerca de um mesmo assunto. E provavelmente, nesses momentos, a gente está sendo alvo de uma influência dos espíritos. Um fato que às vezes a gente não percebe, especialmente quando ele é sutil, ele é oculto, como se verificou no caso do famoso Custódio de Saquarema, que é o espírito de Humberto de Campos, ou também conhecido como Irmão X, relatou no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier. E Custódio de Saquarema é um pseudônimo inventado por Humberto de Campos, a pedido desse espírito, Custódio de Saquarema, que conversou com Humberto de Campos na espiritualidade, para encobrir a identidade de uma pessoa que realmente viveu no Rio de Janeiro, no passado, nos séculos passados, era um advogado que se tornou banqueiro, então talvez fosse até uma figura pública, então optou por escolher um pseudônimo. Em linhas gerais, Custódio de Saquarema nasceu numa família espírita. A programação reencarnatória dele, né, dos pontos ali, ponto A, ponto B, ponto C, né, que ele encontraria ao longo da encarnação dele, ia permitir que ele pudesse avançar em passos largos na evolução do espírito dele. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu, e é o que o próprio Custódio de Saquarema conta em uma dessas crônicas, né, após, né, o seu desencarne. As primeiras causas, né, do seu fracasso espiritual, como ele mesmo conta, foi o comodismo e a invigilância. Isso impediu que ele percebesse que nessa encarnação ele trazia junto dele, acompanhado dele, sintonizado com seu clima psíquico, alguns, como ele mesmo diz, sócios de vícios e extravagâncias do passado. Irmãos desencarnados que se valeram dele nessa encarnação para se vincular essas sensações do plano material, esses vícios do plano material, e esses comparsas desencarnados, eles agiam sobre o Custódio de Saquarema de uma forma, por uma forma de simples considerações íntimas, como ele diz, ou seja, sussurros no pensamento dele. Esses espíritos, segundo diz Custódio, nunca atingiu o corpo, nem conturbaram a mente num processo obsessivo, mas eles simplesmente nutriram o comodismo. E, com isso, impediu que o Custódio de Saquarema, nessa encarnação, tivesse qualquer tipo de renovação espiritual. Ele mesmo conta. Assim que o Custódio saiu da adolescência, os mentores espirituais desse espírito estimularam muito ele, através dos pais, né, a cultivar o reino de Deus, da espiritualidade, direcionando ele para o estudo, a abnegação, aprimoramento, mas, infelizmente, dentro dele, esses comparsas, né, desencarnados, surgiam na mente dele, né, colocando ali umas falsas ideias que parecia que ele estava falando com ele mesmo. Coisa de alma, Custódio. Nada disso. A sua área de juventude, alegria, sol, deixa a filosofia para depois. Rio de Janeiro, sol, praia, né? Vai curtir a vida, né? Tava início da vida adulta.
Custódio Saquarema concluiu o curso superior em Direito, e as advertências no lar começaram a se fazer mais altas, né? Chamando ele a esse dever de se vincular ao estudo da doutrina espírita. Mas os seus comparsas revidavam com as zombarias. Agora não é a ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira iniciante com assuntos de religião? Custódio, observe o critério das maiorias. Vai trabalhar, Custódio, vai fazer dinheiro. Está na hora de você focar na sua carreira. Depois você vê esse negócio de religião. Custódio Saquarema se casou e os chamados à espiritualização voltaram a aparecer. E, novamente, os irmãos, ali, os comparsas dele nessa encarnação, desencarnados, comentavam, né, de forma retumbante: não ceda, Custódio. E as responsabilidades de família? É preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ter posição, zelar por sua mulher, pelos seus filhos, né? Sim, né? Rio de Janeiro está caro hoje viver, naquela época também era, né? Então, vai trabalhar, Custódio. Esquece esse negócio de religião. Os pais de Custódio Saquarema, que muito ao longo da encarnação deles, né, batalharam para que ele se aproximasse do estudo da doutrina, desencarnaram. E agora, numa idade mais madura, ele ouvia dos bons espíritos, né, por meio de companheiros dedicados, requisitando que ele voltasse a um caminho de elevação moral, para ele executar os compromissos que ele assumiu no planejamento reencarnatório dele, aos que os seus comparsas desencarnados respondiam: Custódio, você tem mais o que fazer, como diminuir os negócios? E a vida social? Pensa na vida social, Custódio. Você não está preparado para a seara da fé. É isso. E mesmo, né, após sucessivos convites da espiritualidade, maior, né, era a resposta dos seus comparsas. Mas dessa vez, ao longo do tempo, já ali numa idade mais avançada, os espíritos, né, os seus comparsas ali nos vícios, respondiam com sarcasmo: você, velho Custódio, o que você vai fazer com o espiritismo? Tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falaram em loucura, senilidade. Não tenha dúvida. Seus próprios filhos interditarão você como sendo um doente mental, inapto à regência de qualquer interesse econômico que você conquistou com o seu trabalho. Você não está mais a tempo disso. Vai aproveitar o que te resta da vida. E os anos correram e Custódio Saquarema, que jamais atendeu a qualquer dos seus chamados, acabou desencarnando sem perceber que foi, ao longo dessa encarnação, vítima de uma espécie de obsessão pacífica, né, que ele mesmo chama. Né? Então, uma influência negativa velada, em que esses perseguidores exploraram somente, gente, do comodismo que ele já trazia dentro de si. E aí, né, só que acho que vale dizer, né, que retornando à pátria espiritual, ele olhou para a ficha, o planejamento reencarnatório dele, e ele não cumpriu nada. E aí ele pôde certificar que, né, ainda que ele tivesse sido muito bem sucedido nos negócios, na profissão, ele desencarnou rico de dinheiro, mas muito pobre em termos espirituais, como ele mesmo diz, né, por conta dessa influência velada negativa. Aqui, já caminhando para a nossa reta final do estudo de hoje, se a gente puder passar o slide, por gentileza. Sobre isso também trata Allan Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta dos espíritos: nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem, como, por exemplo, o caso do Custódio Saquarema, que a gente acabou de falar. Eram sussurros que dirigiam a vida dele, que faziam com que ele se desviasse completamente do seu planejamento reencarnatório. E aqui, longe da gente fazer um juízo de valor, claro, quem somos nós para julgar mais, né, um conto, né, contado aqui pelo próprio Espírito. Né? Pergunta 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, ou seja, a nossa cabeça é um turbilhão de pensamentos, e frequentemente bastante contraditórios,
Pois bem, nesse conjunto, ou seja, nesse embolado de pensamentos, há sempre os vossos pensamentos e os nossos. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Então, gente, a influência é muita. A influência dos espíritos em nossas vidas é gigantesca. E é um dos motivos pelos quais, desde que o ser humano é ser humano aqui na Terra, tenta compreender isso. Porque que vozes são essas? O que são esses pensamentos contraditórios na minha cabeça? Isso não é algo do século XXI. Isso é algo que vem desde que o ser humano é ser humano. Se a gente puder passar para o próximo slide, por gentileza. Tá bom, então como distinguir os nossos próprios pensamentos do que nos são sugeridos? Como pergunta Kardec. Resposta dos espíritos, e aqui a gente pode anotar a receitinha de bolo da espiritualidade. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso, aquilo que vem direto na sua cabeça. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. A gente faz o que a gente quer mesmo, né, gente? Não são os espíritos que colocam em amarras na gente aqui e faz, né, a gente fazer o que a gente faz, né? Temos, enfim, o livre-arbítrio. Pergunta 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente eles são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, ou uma evocação que fazem sem o suspeitar. Olha que legal. Aqui nessa resposta, a gente tem aqui, né, dois elementos, que pode ser, né, por exemplo, que a gente falou, né, de uma influência ostensiva positiva ou mais velada e positiva, né, como uma inspiração, né, para um pintor pintar um quadro, né, escrever um livro, para se comunicar com alguém, para dar um sorriso, um gesto, aquelas coisas que vem na cabeça, pegar uma rota alternativa, né, para casa. Não, hoje eu vou por ali, não vou por aqui, né? Às vezes acontece alguma coisa ali, uma inspiração, né? E aí tem um comentário aqui de Kardec sobre essa pergunta, que é muito legal também, que ele diz: se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é assim que se deve ser para o nosso próprio bem. E se a gente pudesse seguir para o próximo slide, por gentileza. E aqui, né, acho que valia trazer também o porquê, né? A gente falou, né, o que é, de onde vim, para onde vou, né? Mas por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal, né? Que a gente se localize naquela coluna da influência negativa? E respondem os espíritos. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Constância do homem no bem. Isso é muito importante, porque, né, não adianta a gente fazer bem pontual ali, tem que ser constante, né? É isso que a gente quer buscar na nossa vida, né? A experiência da fé e uma constância no bem. Tu, sendo espírito, também somos espíritos, deves progredir na ciência do infinito, né? Ou seja, né, no conhecimento geral, né, do que é natural. E é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem, processo da evolução. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando mais influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal. A gente pode parar aqui, né, gente? Não, vamos pular, né, que tá... É isso, gente. Quando há influências negativas sobre nós, é porque nós as chamamos, porque sintonia. Vamos continuar, é importante a gente ouvir essas coisas. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Ou seja, eles vêm nos auxiliar a fazer mal. Geralmente a gente coloca a culpa neles. Ah, não, porque o espírito veio aqui e falou para eu, né, xingar alguém, para eu falar alto com alguém. Pode até ser, mas pelo que eu estou lendo aqui, pela minha interpretação pessoal, parece que muitas vezes é o contrário. Eles vêm ajudar a gente a fazer o mal. Ou seja, pressupõe-se que estamos fazendo mal inicialmente. Então, porque os espíritos inferiores vêm em auxílio ao mal
quando tens a vontade de cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Por quê? Sintonia, conexão. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que te entreterão esses pensamentos em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Ou seja, que tenhamos controle sobre os nossos pensamentos, que tenhamos controle sobre as nossas ações, sermos senhores de nós mesmos. Se puder passar, por gentileza. Tá bom, Gustavo. Já entendemos a influência dos espíritos em nossas vidas, que vem há muito tempo, positiva, negativa, mas como que a gente pode garantir, não sejamos pragmáticos, né? Como a gente pode garantir, então, as boas influências espirituais em nossas vidas, né? Que sejam, né, apenas essas. E aqui tem, né, algumas receitinhas de bolo, né, que os espíritos nos dão, mas que se fossem fáceis de implementar nas nossas vidas, estaríamos, né, todos com auréolas, como eu estou aqui por conta da luz, né, mas, né, que não seja apenas por isso, né, que seja pelo nosso desenvolvimento espiritual, que é estudar a coisa. Na pergunta número 464, Kardec pergunta, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Como que a gente sabe, né, se é bom, se é mau? Resposta dos espíritos, estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem, ou seja, só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Aí, pessoal, é dever de casa de cada um. A espiritualidade não vai fazer o nosso dever de casa. Se a gente fizer o dever de casa, né, para as crianças, não vai aprender, né? Alguns de nós, como crianças aqui encarnados, temos que aprender, temos que fazer o nosso dever de casa. Segunda receitinha, segundo ingrediente aqui da nossa receita, controlar a sintonia, né? Que tá, a espiritualidade fala lá na pergunta número 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Controlemos a sintonia. Temos o livre-arbítrio. E, por fim, fazer o bem e ter fé. Pergunta número 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, como a gente falou, né, se os espíritos, né, eles são incorpóreos, podem adentrar os nossos lares se dermos brecha, se deixarmos, se estivermos em sintonia com eles, assim, né, num estalar de dedos, também, né, num estalar de dedos a gente também consegue neutralizar essa influência. Respondem os espíritos, fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, aqueles que massageiam o nosso ego. Cuidado, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Lembremos de Custódio Saquarema. Não cumpriu nenhum requisito do planejamento reencarnatório, sempre não por processo obsessivo, do sexto sentido, nem nada disso. Não, comodidade. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E com esse pequeno esclarecimento de hoje, pessoal, que a gente possa enxergar a atuação da espiritualidade de uma forma, ainda que um pouco, mas com uma forma diferente, com uma forma mais amigável, se vierem para a influência positiva, que agora também sabemos, está aí na tela, né, os ingredientes, né, da receita para também repelir as influências negativas. E é muito difícil, mas isso é um processo. Isso é um processo. E, ainda que seja um processo, mesmo que a gente ache que não tem tempo, vamos lembrar da história do Custódio Saquarema. Não vamos deixar isso entrar na nossa cabeça. É um processo, tem que ser feito? Vai ser feito. Vamos fazer da forma que der, né? Até porque, idade, né? A gente está aqui, a gente tem a certeza que a gente vai desencarnar e a gente não sabe quando, independente da idade. Né? A gente pode ter muito tempo, muito mais do que a gente acha que tem, pode ter muito menos. Né? Então, a gente tem que, né, começar agora, né? Se ainda não começamos, ou seguirmos, né, se ainda não seguimos. Né? E que a gente possa, então, também, entendendo, né, a atuação da espiritualidade, o que são, né, como agem,
que a gente possa buscar dentro de nós mecanismos para se conectar com a espiritualidade amiga, os mentores, os anjos da guarda, como a gente quiser chamar. A gente viu que né, a nomenclatura pouco importa, né? É uma questão de interpretação. E sem medo. E se conectar aqui, a gente fala né, mentalmente, né, nas nossas preces, nas nossas orações, na nossa sintonia. Vamos saudar também né, essas diversas entidades superiores, dos mais diversos povos que aqui falamos, e tanto outros, né, reconhecendo esse trabalho lindo né, que eles fizeram né, e fazem, essa verdadeira missão que esses irmãos desencarnados né, fazem para o bem das diversas regiões e povos do planeta. E vamos também, na noite de hoje, se permitir rogar ao nosso Mestre Jesus, que ele, como espírito desencarnado, que influencia e muito em nossas vidas, e a espiritualidade amiga também da Casa da Prece, Chico Xavier aqui presente, em especial Dr. Eman, Dona Ivone Pereira, Eurípides Bassanufo e todos os irmãos e irmãs desencarnados também relacionados a eles, que eles adentrem os nossos lares, irradiando luz sobre cada um de nós, com uma influência muito positiva para cada um de nós. E hoje, né, sempre, né, ao longo da semana, ao longo de toda a nossa encarnação, né, para que a gente se sinta fortalecido, né, revitalizado, para seguir com o cumprimento do nosso planejamento reencarnatório aqui nessa encarnação. Muito obrigado, que a gente ficamos todos na paz do nosso Mestre Jesus.